Esse é o seu canal Neomedievalismo e você está na Escola de Filosofia e Espiritualidade Eloy Lama Sabachthani. A cruz vence o Rayon. Sou Anderson Francisco Paiva de Souza, formado em Filosofia pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Inscreva-se em nosso canal, faça o seu comentário, inscreva-se, divulgue-nos. O Renascimento. Falam-se muito em história, na história da Idade Média, na história antiga, na história da modernidade e um pouco sobre a pós-modernidade, né? Mas o que é o sentimento do renascimento? Essa insurreição tão misteriosa e enigmática que é renascer. Para você construir algo novo, você precisa desconstruir algo supostamente antigo. Por isso, renascer, renascimento, que vai estar ali, né, na arte, mas antes disso, o sentimento de uma aurora, de uma alvorada, renascer, uma nova manhã, que é aquela perspectiva de quando você é um astrólogo, você se encanta com a beleza ou a suposta beleza do planeta Vênus, a deusa Diana, Afrodite. Jerônimo, na sua Vulgata, ele vai cometer um erro de tradução. É aquilo que Jesus vai dizer, né? A pedra que os construtores não acharam tão interessante. O raiar de um novo mundo. As luzes, a razão. Vamos falar um pouco de Martim Lutero, né? Qual que é a sua opinião sobre isso? Você acha que a carta de Tiago é uma carta de palha? Você bate e qualquer vento leva. O que estava acontecendo ali? Surgiu um certo encanto, um certo. Eles estavam entendendo o que foi aquela presença dessa doce preciosidade da Galileia. Ele fica ali 3 anos falando algumas coisas, convivendo um pouco ali, depois ele vai embora, nunca mais vai retornar, até que seus pés novamente assentem-se, pisem sobre o Monte das Oliveiras, da onde ele, mesmo lugar em que ele foi ascendido. O que foi aquilo, né? Que foi, como entender isso? Ali começa, então, quando vem Paulo, ele vai se retirar, ele vai ficar ali solitário, ele vai produzir essa teologia que vai estabelecer os fundamentos. E aí, o fundamento qual está posto não pode ser colocado outro, que é uma pedra, uma coluna. Uma coluna como pedra, algo que sustenta uma estrutura teológica. Aí Paulo ele vai resolver todas as aporias filosóficas que existiam no sistema da lei, da qual ele fazia parte, que ele era fariseu. Ele vai tentar entender as aporias e a contradição que existia entre a lei judaica e o que Jesus propunha. E Paulo ele se encantou com a crucificação, mais até do que com a ressurreição, né? Viu? Ele tentava entender o que significava tudo aquilo, e aí ele produziu essa teologia. Né? Quando você vai ler Romanos, você entende algo sólido. Não há leite ali, não há um leite para novos nascidos. Agora, para quem quiser ensinar na igreja, né, você precisa fazer isso sim. Se você faz uma ruptura com a história, então aí você, o que você está fazendo? Eu não vou abordar o grande cisma de 1054, porque é preciso mais pesquisa.
mas nós estamos nos voltando para 1517. A origem do sentimento humanista histórico, ele não é algo teológico, é algo filosófico. Está relacionado ao encanto de competir com o motor da cultura. Cultura cristã hermética, ou melhor, nós não vivemos na cultura hermética ocidental. Nós não vivemos na cultura hermética ocidental, mas na cultura cristã ocidental. Então, o Ocidente é uma igreja do ponto de vista cultural. Isso é um motor para a história. O motor da contracultura, ele vai contra esse sentimento de estabelecimento de uma era permanente. O Kairos é uma era permanente que está instalada na cultura. Então o que o Cronos vai fazer? Ele vai se opor a esse Kairos dentro da própria cultura de uma maneira mais escura, não totalmente revelada. O que ele vai fazer? A experiência protestante histórica ela é intramundana, ela está ligada ao movimento da burguesia, não tem nada a ver com a sacralidade medieval. Não tem nada a ver com a sacralidade medieval. O Renascimento é um projeto para a cultura, porque ele via a igreja instituída no Ocidente como uma ameaça às inspirações de um novo tempo. Um novo tempo não pode ser instaurado se você tem uma igreja forte instituída e eminentemente cultural. É por isso que por isso que há uma grande relação entre movimentos herméticos e movimentos reformados. Isso é uma coesão originária. Então o maior pecado não é contra o maior pecado. Vamos falar de paganismo, né? Se você acha que existe um paganismo dentro de uma igreja antiga, vamos supor que um deus romano, uma deusa romana pode ser sincreticamente relacionada a uma mãe de uma pessoa histórica não pouco relevante, certo? Vamos abraçar essa tese temporariamente a título provisório, né? Bom, vamos pensar um pouco, vamos organizar a conversa, né? Já que nós estamos entrando no paganismo, o deus Mamon o culto a deus Mamon seria uma espécie de paganismo? Vamos prosperar. Aliás, que interessante, né? Isso já era falado não agora, né? Recentemente, como a gente vê, e já é até clichê, né? Já era falado em Max Weber. O espírito do capitalismo ele está impregnado na ética protestante. Então, o deus Mamon, você acha que é uma espécie de paganismo? Você acha que o culto ao homem de origem grega, seria uma espécie de paganismo? Esse é o sentimento da patrística, o culto ao homem? Antropocentrismo, não mais teocentrismo. Você acha que a filosofia protestante de Hegel é paganismo? Você acha que o movimento da confissão positiva, eu determino, atração, lei, o que eu desejo, o universo conspira para que faça isso acontecer? Movimento originado no movimento novo pensamento ou novo pensamento. Movimento espiritual que se inicia nos Estados Unidos no final do século XIX. Isso é a atração que é lei. Isso é eu determino. Você acha que isso é paganismo? Você acha que a teologia do processo, influenciada por Whitehead, é paganismo? Na verdade, Lutero nem vai insistir nessas coisas, né? Falar de... Ele não vai se encantar por Constantino. Nossa, Constantino foi
um imperador tão impactante para a história, né? Que eu fico até assim impressionado com a sua importância para a igreja. Sinceramente, estou falando sério. Se não fosse Constantino na igreja, não ia ser nada, não ia significar nada para a história. Constantino foi um homem, foi o cara da igreja. Só que Lutero só que Lutero não vai falar sobre isso. Lutero ele não vai insistir na tese ali de Roma, da deusa pagã de Roma. Ele está falando de uma outra coisa, que é exatamente esse sentimento que já estava ali na burguesia, né? Vamos procurar um pouco mais de independência, vamos viver um pouco esse mundo aqui, sem para construir algo novo, né? Porque já cansamos dessa sacralidade, dessa época histórica da igreja. Vamos construir uma outra época, né? Vamos, gente, a vida não é feita apenas de cruz e de espinhos. A vida também é feita de rosas que florescem. Você tem que entender, vamos combinar que hoje o mundo ele é muito mais confortável, né? Hoje o mundo ele é mais moderno, mais tecnológico, avançou a medicina, avançou a tecnologia. Nós temos conforto hoje, né? Então é uma coisa ruim, você acha? Não é. Então tudo está misturado. Você precisa de uma potência filosófica, de uma genialidade filosófica para você entender coisas intrincadas e misturadas, extremamente misturadas, como o fruto do bem e do mal. O paganismo ele está em toda parte. Não é apenas em uma comunidade aqui ou ali. Agora, quando você tem que entender o seguinte, quando o católico ele vai estar ali se interessando por aquelas pessoas importantes da história da igreja, como o protestante também faz a mesma coisa. O protestante ele se encanta com Paulo. John Piper recentemente falou, algum tempo atrás, ele falou sobre o Evangelho de Paulo. Então o protestante ele admira Paulo de Tarso. Ele é apaixonado. Tá certo que ele não vai conversar com Paulo, né? Ele não vai fazer orações para Paulo, nem pedir intercessão, porque ele não acredita nisso. Mas ele tem uma grande admiração por Paulo. Ele vai admirar Charles Spurgeon, John Wesley, Jonathan Edwards, Watchman Nee, Whitfield, Moody. Ele vai admirar cantores gospel. Vai existir um culto pop, né? Para os cantores que têm fãs clubes, né? Pessoas se apaixonam por essas, por esses adoradores que estão fazendo algo bastante novo, revolucionário e que é a beleza da adoração, da oração em comunidade. Certo. Agora Maria, mãe de Jesus, é a pior, é a mais desprezível de todas as criaturas. Ela foi só uma serva. E Lutero ele não insistiu nisso. Lutero ele estava falando de outras coisas, né? Ele estava falando ali que de repente pode até existir as indulgências. Então o católico quando ele está conversando com os santos, ele realmente acredita que eles vão estar mais próximos lá de Deus, mais próximos de Jesus, eles vão interceder por eles, eles vão ter amizade com essas pessoas, mas eles não estão adorando, né? Eles estão cultuando, eles estão venerando, mas a idolatria é uma coisa muito diferente disso. A idolatria é o terreno oculto, né? Para você falar que uma pessoa é idólatra, é quase a mesma coisa que você falar que uma pessoa é feiticeira. Que ela está em um terreno esotérico, ela está num terreno oculto. Ela está cultuando um ídolo. Tem lá a lei de Moisés, lá, não fará para ti imagem de escultura, nem se curvarás. Embora você tem lá a escultura lá do tabernáculo, né? Você tem até um anjo lá, né? Dentro do lugar do santo você tem um anjo.
Por exemplo, Josué 7:6. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se, rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Né? Ele estava se inclinando perante a arca, que tinha ali uma escultura de um anjo, na realidade de um querubim, mas ele estava adorando estava adorando o querubim. Então perdi intercessão não significa que você considera que é igual a Deus. O catolicismo ele é muito complexo, ele é vasto, ele possui 1500 anos de história antes de Lutero lá começar suas teorias, né? A história da Igreja Católica ela é vasta. A Igreja Católica ela entregou para o protestantismo o cânon e entregou a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade e o cânon foram algumas joias que foram reconhecidas, foram estabelecidas pela própria Igreja Católica. E Constantino não tem nada a ver com isso. Talvez tenha mais a ver com isso Atanásio, por exemplo, e outros pais da Igreja, os pais da Igreja. Constantino foi um político, né? Ele não era teólogo e você percebe que quando você começa a estudar história profundamente, quando começa a estudar filosofia, que é a proposta aqui do nosso canal, da nossa escola, você vê quanta babaquice, quanta idiotice. Por causa de tanta idiotice, a gente perdeu a comunhão da igreja, a unidade da igreja. Que é a chamada burrice histórica, né? Se o próprio Jesus vai falar na sua oração sacerdotal que se os cristãos não forem um, ninguém vai crer que Jesus foi enviado, quer dizer, é burro, né? Você está perdendo a guerra, você está acreditando que você formar 1 milhão de denominações no mundo, você criar essas divisões. Tem pessoa que fala, hoje eu vou procurar uma igreja para mim, vou procurar a igreja certa. Isso não existia na Idade Média. Então, isso é uma burrice que vem. Todo mundo pode estar sujeito a cometer algo assim, né? Porque